Olá a todos, sou o Thiago Toledo, para vendas aqui na Tempest. E hoje iremos falar sobre Netskope, onde o nosso foco é fazer segurança através da nuvem. Bom, falando um pouco sobre a nossa história, tá? A Netskope aí nasceu há mais de uma década atrás, tá? Com os objetivos de transformar a forma como pensamos em segurança através da nuvem, tá? Com os diferenciais de visibilidade, contexto, proteção de dados, né, uma nuvem privada aí com mais de 70 DCs espalhados pelo mundo, tudo isso com simplicidade, tá? E nós, vou pegar aqui, e nós estamos atuando no Brasil, tá, há mais de 5 anos, né, com estrutura completa, né, equipe de vendas, pré-venda, suporte e implementação. Bom, estamos com mais de 70 localidades pelo globo, tá? E quando nós falamos da nossa nuvem, nós temos aí computação completa, tá? Nós iremos processar o tráfego localmente, onde você estiver, e iremos entregar um SLA menor de 10 segundos para tráfego não criptografado e garantimos 50 milissegundos para tráfego criptografado, tá? E quando nós falamos de disponibilidade, nós temos aí 5 noves de disponibilidade, tá? Quando nós pensamos em SASE, né? Se nós não estivermos onde o usuário está, é inútil, né? Então essa estrutura privada é o que chamamos de New Edge, tá? Detalhando um pouco mais sobre o New Edge, tá? Foi um investimento aí de mais de 100 milhões de dólares, tá? É a maior nuvem privada de segurança do mundo e de alto desempenho, tá? Em cada localidade nós podemos chegar a ter aí a 2 terabits por segundo, tá? E a arquitetura foi planejada para ser super provisionada, né? Para atender aí tráfego inline de milhões de usuários, tá? Com foco no desempenho e baixa latência, entregando a disponibilidade de 5 noves, tá? Então nós temos esse site aqui que você consegue acompanhar a disponibilidade, né, dos nossos data centers, tá? Então quando falar de New Edge, é dessa estrutura aqui que nós estamos falando, tá? Olhando para o Brasil, nós temos aqui 4 data centers em São Paulo, temos 4 data centers em Brasil, 2 em São Paulo, um no Rio e outro em Brasília. Nós estamos conectados aí diretamente com os principais serviços de SaaS, IaaS e CDNs do Brasil, tá? Isso nos permite garantir o SLA mencionado anteriormente, né? Então nós temos aí o suporte nativo a LGPD, né, que nos permite aí rapidamente criar uma política usando o nosso profile, tá? Só um minutinho. Bom, temos conectividade direta com Microsoft e Google em todos os países, tá? Mais uma vez, isso nos permite garantir uma ótima experiência para o usuário. E nós conseguimos ver aqui que alguns dos nossos concorrentes estão lá atrás, bem lá atrás, quando a gente pensa em conectividade, tá? E somos líder aí no quadrante do Gartner para SSE, tá? Bom, olhando para a nossa plataforma, né, somos Cloud Native, temos aí a unificação de todos os nossos serviços, tá? Conectamos os usuários com segurança e com a melhor experiência através do New Edge, né? Uma única console, um único agente, tá? Nós temos o Firewall como serviço, tá? Dependendo aí da necessidade, né? Então, iremos aplicar aí controle em todo o tráfego web e disponibilizar acesso à sua infra interna sem VPN, né? De forma simples, garantindo aí a melhor experiência para o usuário. Conseguimos avaliar a postura, né, do seu IaaS, né, com o CSPM, e iremos garantir a postura em suas aplicações SaaS, tá? Garantindo aí maior visibilidade, protegendo os dados, reduzindo a superfície de ataque e, obviamente, mantendo a conformidade, tá? Na parte web, nós temos o RBI, né, que vai nos permitir aí uma camada extra de proteção no caso onde nós não iremos bloquear o acesso do usuário, mas sim permitir
mas com essa camada extra que é o RBI. Tá? Nós temos o Cloud Exchange, né, que é o nosso canivete suíço aí para integrações com diversas ferramentas de segurança, CIEM, TSM, por aí vai. Temos as proteções para malware, DLP e gerenciamento de risco, tá? Então, em linhas gerais, essa é uma visão geral aqui da nossa plataforma, tá? Vamos começar pelo nosso Next Generation SWG, tá? Vou falar do porquê do Next Generation já já. Olhando para o passado, né, nós tínhamos aqui os usuários, aplicações e dados dentro do escritório e todas as defesas protegendo o perímetro de tudo que está dentro, né? Hoje, os usuários estão em todos os lugares, os dados e aplicações espalhados entre fora e dentro do escritório, ficando aí uma gestão complicada, tá? Diante desse cenário, a Netskope, aí, com a sua plataforma SSE e uma estrutura como o NewEdge, né, está ajudando as organizações a centralizar a gestão e aplicar os controles para manter o negócio seguro, tá? Quando eu falo desse Next Generation SWG, estou falando dessa granularidade de controles que podemos aplicar para garantir a segurança do negócio e do usuário, tá? Antigamente, nós tínhamos, né, somente o permitir e bloquear o acesso do usuário. Hoje, com o NGSWG, nós temos dezenas de outras ações que nós podemos tomar, dependendo aí da aplicação. Nós teremos mais ou menos opções, né? Como, por exemplo, acesso ao EC2. Eu posso permitir que o usuário acesse e ligue um servidor, mas não iremos permitir que ele reinicie ou desligue esse servidor, tá? Também conseguimos diferenciar aplicações corporativas de pessoais e aplicar diversos controles, né, para garantir, mais uma vez, segurança do usuário, né, ou também detectar aí um insider, né, que está fazendo download dos arquivos corporativos, tentando fazer o upload em uma instância pessoal. Tá? E hoje, caso nós precisamos permitir que o usuário acesse um site que está classificado como alto risco, nós podemos permitir o acesso através do RBI, né? Que é o nosso Remote Browser Isolation, garantindo acesso, mas com segurança, tá? A gente já falou um pouquinho do SWG do RBI. Em resumo, o SWG hoje ele é bem granular nos seus controles, tá? Que nos permite aí garantir mais segurança e uma ótima experiência para o usuário. Bom, começando pelo básico, tá? Onde nós iremos aí aplicar o controle a nível de usuário, grupo ou OUS, tá? Ter o controle sobre a postura do dispositivo, né? Por exemplo, só pode usar a minha infra interna, né? Ou aplicações sensíveis se estiver com o DR ativo, né? Usando máquina corporativa, né? Usando criptografia e por aí vai. Conseguimos aí identificar instâncias corporativas de aplicações SaaS, né? Aplicar controles nessas aplicações, né? Seja aí bloqueando a instância pessoal e permitindo a instância corporativa, tá? Nós temos aqui o nosso CCI, né? O Cloud Confidence Index, que é um banco de dados aí com mais de 67 mil aplicações, onde avaliamos cada uma delas com mais de 30 categorias, adicionando uma nota aí de 0 a 100, mostrando quais aplicações têm um nível de segurança ruim, baixo, médio e alto, né? Que nos permite aplicar controles em aplicações com nível de segurança baixos, tá? Então, CCI aqui é uma ótima solução onde nós vamos estar conseguindo aí identificar essas aplicações que estão sendo acessadas e bloquear, né, com as aplicações de baixo nível, tá? Temos aqui, né, quando a gente fala de categoria de sites, nós temos mais de 130 categorias de sites, tá? Que nos permite aplicar controles de upload, download, permitir acesso à rede social, mas não pode fazer download ou curtir, permitir acesso ao EC2, mas não permitir que o usuário desligue ou delete o objeto, e dezenas de outros controles, né, dependendo aí do caso de uso. Temos a parte do Threat Protection, né, para garantir mais uma camada de proteção ao usuário. Temos o DLP, né, para garantir proteção dos dados, impedindo o vazamento sem querer ou intencional. Por padrão, nós temos aí inúmeros perfil pronto, né, como LGPD, PCI, PAI, e a partir daí a gente consegue aplicar esses perfis, tá?
E por fim, além do tradicional permitir e bloquear, nós podemos alertar o usuário sobre o acesso ou redirecionar para uma aplicação sancionada. Então ele tentou acessar ali um site não sancionado, um zip share, um zip share da vida, ou qualquer outro site de compartilhamento. A gente notifica o usuário, quando ele dá o OK, ele é redirecionado para o site sancionado, né? Seja aí a aplicação que é a aplicação utilizada pela corporação. Tá? Nós temos aqui os agentes, né, que são suportados em diversos sistemas operacionais. Temos versões para mobile, né, e para onde não é possível instalar o agente, né, o famoso BioD, vamos trabalhar com o proxy reverso, né, garantindo o acesso às aplicações com segurança, seja para o terceiro ou o usuário usando aí o seu dispositivo pessoal. Tá? Como exemplo, né, temos aqui alguns casos de uso onde nós permitimos acesso à instância corporativa do OneDrive, né, a pessoal é bloqueado, e permitimos também acesso quando o usuário não estiver usando o notebook da empresa, né, trabalhar ali com BioD. Então eu permito, né, que ele acesse a aplicação sancionada aí através do proxy reverso. Tá? Nosso próximo caso de uso é proteger os dados com o DLP. Mesmo que o usuário tire print ou coloque uma senha no arquivo, nós iremos detectar, né, essas anomalias aí no acesso, como download ou upload, e realizar o bloqueio. Tá? Temos o caso de uso onde nós permitimos o acesso à aplicação, né, o usuário visualiza o arquivo, mas não permitimos que ele edite ou faça o upload de novos arquivos. Tá? Nosso próximo caso de uso é, além de aplicar a proteção contra malware, nós vamos utilizar as categorias de segurança da Netskope, onde nossa equipe atualiza frequentemente essas categorias com os mais atuais IOCs. Tá? Então nós temos aí uma equipe de analistas onde a gente recebe aí esses IOCs, que eles através de malwares, enfim, né, diversos fontes, e esses IOCs, esses FQDN, esses IPs, nós temos categorias específicas dentro da plataforma onde nós conseguimos aí realizar o bloqueio, né, dessas categorias de segurança e garantir mais uma camada de proteção aí quando a gente fala do acesso. Tá? E através da nossa plataforma você vai conseguir trabalhar de qualquer lugar do mundo, tá? Acessando aplicações internas, tendo aí uma navegação com segurança e com a melhor experiência que o New Edge lhe proporciona. Tá? Falando dos benefícios, temos questão da visibilidade de controle, visibilidade e controle de tudo que está acontecendo no endpoint. Tá? Temos a proteção avançada contra ameaças, proteção contra vazamento de dados e a inspeção TLS em escala. Tá? Então você não precisa mais se preocupar se o file vai suportar e precisar trocar a caixa aí, né? Ou reduzir, né, essa inspeção por justamente a caixa não suportar mais né, esse tráfego, né, você acaba selecionando os usuários que vão estar sendo inspecionados. Né? E nós temos uma análise com os relatórios avançados. E o objetivo aqui é obter uma visão completa do risco da sua organização. Tá? Nos próximos slides eu vou entrar em alguns exemplos de alguns dashboards bem legais. Tá? Bom, olhando para o cenário de dados, vamos visualizar facilmente a origem do dado, de qual política está sendo mais acionada e qual aplicação. Tá? Então é um dashboard que já vem pronto, a gente só seleciona ali, a gente consegue ter essa visão. Esse dashboard é do CCI, né, que eu falei anteriormente, né, que é o nosso banco de dados aí de mais de 108 aplicativos, onde nós adicionamos nota aí de 0 a 100, né, mostrando quais aplicações têm o nível de segurança ruim, baixo, médio e alto. Nós conseguimos identificar que nós temos aí muito acessos a aplicações com baixo nível de segurança, e com essas informações nós iremos aí traçar uma estratégia para mudar isso dentro do ambiente. Tá? E em nosso último dashboard, nós podemos criar uma visão geral do desempenho de segurança no ambiente, mostrando aí quais políticas foram acionadas,
total de ameaças contidas, quantas foram acionadas, total de ameaças, total, né, de usuários protegidos e total de aplicativos acessados, tá? Então esse panorama ajuda a demonstrar o valor da solução e do investimento, tá? Ainda temos a análise de comportamento, né, que vai dar aí visibilidade, né, de coisas suspeitas que os usuários estão fazendo, né, como download em massa de arquivos, download em massa, né, do drive corporativo, compartilhamento de credenciais, falhas de logins consecutivas e diversos outros, tá? Tudo isso, tá, pessoal, faz parte aí do acesso, né, web, quando a gente fala do Next Generation SWG. Bom, meu último slide antes da demo, tá? Nós temos o Cloud Exchange, tá? Que nos permite aí dezenas de integrações. O primeiro deles aqui é o Log Shipper, que vai alimentar o SOC aí e outras ferramentas de segurança, né? Com o log de acesso dos usuários. Né? E ainda eu consigo personalizar o envio. Consigo personalizar o envio de logs, tá? Sendo cirúrgico no dado que vai ser enviado, né, para essas aplicações. Uma vez que essas aplicações especificam por log recebido, né, isso vale ouro quando a gente fala aí, né, de ser preciso no log. Nós vamos conversar com o Blue Team e entender que informação ele precisa, né, para um caso de uso específico. Né? E nos casos de uso onde você precisa manter o dado por mais tempo, nós podemos enviar para múltiplas fontes de dados. Então, vou enviar para o CIEM, né, o dado ali filtrado, né, para ser cirúrgico, e para o Data Lake eu envio o dado completo para manter ali, né, como histórico. Tá? Nosso segundo módulo é o Ticket Orchestrator, né, com o objetivo de abrir tickets no seu ITSM em determinados eventos. Então, o usuário tentou enviar arquivos para sites suspeitos. A gente pode abrir um ticket para iniciar essa investigação, seja para orientar o usuário, ou pode ser que ele foi comprometido. Né, nós precisamos tomar uma ação rápida. Então, vai ser aberto esse ticket e aí já é feito as ações necessárias. Tá? Nós teremos agora o Thread Exchange, né, o módulo que vai nos ajudar aí no compartilhamento de IOCs, seja do nosso lado, né, onde a nossa equipe faz as diversas análises e atualiza frequentemente as categorias de risco com os IOCs, ou recebendo IOC de outras ferramentas de segurança, melhorando a nossa assertividade nos bloqueios. Né? Então, é uma troca mútua, né, de IOCs aí. E por fim, nós temos o Risk Exchange, né, que o objetivo aqui é criar uma visão única de risco de diversos sistemas. E com base na pontuação, nós tomarmos a decisão mais rápida possível. Tá? Então esse foi meu último slide aqui antes da demo. Vou estar iniciando agora nossa demonstração. Tá? Bom, vamos lá. Então o nosso primeiro exemplo aqui, eu quero mostrar para vocês que eu estou saindo, tá? Eu estou com a gente aqui habilitado, então estou saindo aqui pelo site da Netskope, tá? Pela nossa plataforma de segurança. Temos aqui, isso aqui não faz parte do NG SWG, mas seria o acesso aí a aplicações, né? Utilizando o ZTNA. Eu estou fazendo acesso aqui via IP e nome, tá? Validando apenas isso aí. O exemplo clássico, né, de acesso a sites adultos, né, então a gente vai realizar o bloqueio, né, então a gente personaliza aqui, informa o usuário que está sendo bloqueado. Nós temos aqui sites, né, classificados como alto risco, então o usuário tentou acessar ali algum site nesse sentido, a gente realiza o bloqueio. Nós temos outros tipos de sites, né, como aqui sites de armas, esse tipo de coisa. Né, a gente informa o usuário, né, que não é política da empresa, mas, né, a gente tem aqui a opção, né, do usuário seguir no acesso. Então, eu posso notificar ele e ele segue, a partir daí ele faz acesso ao site. Tá? Temos também aqui a questão do acesso a sites, né, de compartilhamento de arquivos. Simplesmente aqui a gente realiza o bloqueio. E quando a gente dá o OK na mensagem, eu sou redirecionado para a aplicação sancionada da organização. Então, no caso aqui, o exemplo é o OneDrive. Tá? Temos o famoso teste, né, de malware, né, para a gente validar aí a detecção
Então a gente clica aqui, né, mostra que a proteção está ativada, tá? Temos a parte do DLP, né? Então o objetivo aqui é mostrar a nossa detecção quando a gente fala aí de arquivos contendo informação sensível. Então eu tenho aqui um exemplo do próprio DLP, tá? Né? Do DLP teste, que tem uns arquivos de exemplo. Então eu tentei fazer aí o upload desse arquivo, foi realizado o bloqueio. Tem um outro exemplo aqui, que esse aqui eu tirei o hash, né? Estou fazendo o bloqueio via hash, tá? Então nós temos essas opções também. Temos aqui a questão também do código-fonte, né? Que o usuário pode aqui tentar mandar para algum lugar aí não sancionado. Quando ele tenta fazê-lo, é bloqueado, tá? Se o usuário tentar aqui, ó, vou jogar para cá, né? Se o usuário tentar aqui pegar, né, copiar a informação e colar aqui dentro para tentar realizar o extravio, tá? A gente também consegue detectar, tá? A parte de print também, se eu tirar um print, né, da informação e enviar, eu só não tenho para demonstrar aqui, né, porque foi solicitado lá para Netscope. Paulo, me ajuda aí, pô, libera aí, pô, os acessos aí para a gente realizar as demonstrações. Então, se o usuário tirar um print, né, e tentar vazar, a gente consegue realizar o bloqueio, tá? Temos também aqui o acesso quando a gente fala, né, do chat GPT, né, onde o objetivo aqui é falar para o usuário, né, da política, né, dependendo do que ele quiser lá compartilhar. O objetivo aqui é permitir que ele acesse, mas, né, avisar o usuário para tomar cuidado, né, porque, enfim, a gente não sabe para onde o dado está indo. Então, é uma ferramenta hoje de trabalho, mas, né, custa nada alertar o usuário para que ele, né, tome cuidado aí no acesso, tá? Bom, essa foi a demonstração, tá? Vou mostrar um pouquinho agora aqui da parte da interface. Como é que é, né, a nossa interface, as detecções, tudo que foi feito. Então esse aqui é o nosso dashboard, tá? Então já tem uma visão geral aqui. Aqui eu tenho dos últimos 30 dias. Né? Eu consigo editar, adicionar mais widgets, né? Então tudo isso aqui eu consigo mover para cá, mover para lá, né? Para cima, para baixo. Então nós temos diversos widgets prontos, né, que é facinho a gente conseguir identificar aqui e adicionar, né, os nossos widgets e acompanhar, né, aí mais fácil. Acessou a plataforma logo de início, a gente já tem aqui nesse resumo para a gente. Tá? Nós temos aqui a parte de visualizar os logs, tá? Então aqui nós temos a parte de aplicações, onde eu consigo facilmente ver quais são as aplicações acessadas aí nos últimos 7 dias. Consigo fazer diversos filtros, né? Ver aqui as aplicações não sancionadas, as aplicações, né, que tem aí uma classificação do CCI boa. Então vamos ver aqui o exemplo do WeTransfer. O WeTransfer, né, ele tem uma nota aqui de 56, né, as atividades, né, é uma aplicação não sancionada. E aqui tem tudo que nós identificamos, né, em diversas categorias. O legal, a gente consegue comparar com outras aplicações. Por exemplo, vamos comparar aqui o WeTransfer com o OneDrive. O OneDrive tem uma nota de 87. Quando a gente fala aqui de certificados e padrões, nós vemos que a Microsoft tem inúmeros certificados e padrões que garante essa nota alta para ele, né? Então a gente consegue comparar esse tipo de, né, por que a aplicação é considerada assim, e por isso que a gente realiza o bloqueio, tá? Então aplicações aí né, com esse nível, a gente pode, né, ter um caso de uso, enfim, bloquear essas aplicações aqui dentro do ambiente, tá? Então eu consigo visualizar facilmente por aqui, tenho diversos filtros que eu posso estar fazendo, procurando aqui, procurar por aplicações, por categorias, né, colaboração, mídia, webmail, né, ter uma ideia aqui do que está sendo mais feito upload, download dentro do ambiente. Questão de instâncias, né, corporativa, quando o usuário está fazendo acesso ali, eu consigo ter essa
essa visualização, tá? Por instâncias. Quando a gente fala aqui dos Private Apps, né? A gente está falando aí dos ETNA, então a gente consegue visualizar aqui os acessos dos usuários, que foi feito, né? Aqui no caso, né, o nosso NPA está configurado, e o que foi permitido aqui, no caso o Splunk, acesso, enfim, todos os acessos aqui relacionados quando a gente fala do Private Apps. A parte de websites, né, o DLP teste que a gente estava fazendo ali os testes, né? Tem bastante acesso aqui. Então eu posso clicar, ver quais usuários acessaram, né? Eu consigo ter esses detalhes todos e entender aí o que foi feito, né? Qual usuário que fez, né? Os incidentes aí relacionados quando a gente fala de malware também, tá? A gente fala aqui do websites. Temos a lista de usuário, tá? Então que eu consigo estar visualizando aqui, então, né, o Peter é o usuário que eu mais uso para teste. Eu consigo estar visualizando aqui os acessos do Peter, né, 16 aplicações, sites, né, sou assessor de um device, né, quando a gente fala de total de dados enviados, políticas. Nós temos aqui a questão também, né, do DLP, quantos incidentes teve. É a visão geral do usuário, tá? As atividades, browser, localização. Né, informação bacana aqui quando a gente fala de qual e-mail, né, onde é que esse usuário está posicionado aqui dentro da organização em grupos, as aplicações específicas que aquele usuário está acessando, websites e incidentes, tá? Então aqui, ó, credenciais, malicious, behavior. O que será que esse cara fez aqui? Download, né, fez um download em massa aqui de algum site específico e ele gerou esse alerta. Então isso aqui a gente pode fazer a integração e abrir um ticket, né, uma atividade suspeita, a partir daí investigar o usuário ou realmente bloquear aqui a aplicação, né, que ele estava utilizando, a gente tendo essa visibilidade, tá? Eventos de aplicações, então mais detalhes, né, quando eu quero ver o que aconteceu, o que está sendo enviado, por que foi bloqueado, tenho aqui todos os detalhes, né, quando a gente fala aqui de logs, tá? Eventos, página de eventos, mais uma vez, detalhes de tudo que foi enviado, né, eu consigo aqui ter tudo isso aqui facilmente. Parte de Network Events, né, entra um pouco novamente a parte de NPA, né, que foi bloqueado, que foi permitido, que está sendo acessado, tá, eu consigo ter esses detalhes todos. E a parte de alertas, tá? Então quando a gente fala de visualização dos logs, dos eventos, consigo fazer tudo por aqui, né, visualizar. Consigo exportar, tá, esses dados aqui, né, gerei um filtro, fiz um relatório aqui, quero saber o que está acontecendo, né, numa visualização aí, né, um CSV da vida, né, fazer alguns filtros aí, eu consigo fazer dessa forma também, tá. Bom, o que é mais legal mostrar aqui? Nós temos a parte das nossas políticas, tá. Então, eu tenho aqui as minhas primeiras políticas, pensando na parte de NPA. Dá até para organizar melhor aqui com uma outra estrutura. Paulo, mais uma vez, libera para nós aí, já foi solicitado. Então, porque ficar mais organizado. Então, eu acabei separando aqui dessa forma. Né? Temos a parte do NPA, temos a proteção sobre o HTTP over DNS. Então, a gente pode colocar aqui essa proteção para evitar que os usuários tentem, né, não passar pela nossa inspeção da nuvem, então a gente vai identificar e realizar o bloqueio desse tipo de tráfego. A parte do DLP, né? Então aqui no meu exemplo, eu criei uma categoria customizada com todas as categorias e adicionei aqui a nosso perfil, né, de DLP, né, padrão aqui pré-definido já. Tem uma customizada, né, que eu criei lá a parte do hash que eu comentei para vocês. Coloquei a de GTPR também. E também do código-fonte. Então a gente pode adicionar várias outras aqui. No meu caso, estou bloqueando e aplicando aqui para ele em todas as categorias: download, upload ou form post. Tá? Alertar o usuário. Então eu escolho aqui basicamente como que eu vou estar aplicando, tá? Usuário, grupo, organização, ou usuário desconhecido, dependendo do caso de uso. Então temos nossas categorias. Então na parte aqui da IA, né, que eu mostrei para vocês, eu estou só alertando o usuário. Eu permito que ele acesse, né? Não é interessante eu bloquear, né? É uma ferramenta de trabalho bem importante. Então eu realizo esse bloqueio. Eu poderia adicionar outros critérios aqui também, né? Como, pô, eu não quero receber
nada relacionado aí, né, a algum tráfego aí de algum país estranho, né? Eu posso fazer por sistema operacional, né, aplicar aí políticas diferentes baseado também no método de acesso, né, a parte de cliente por proxy reverso. Temos aqui o Device Classification, vou falar dele já já, né, quando só quero que acesse a minha aplicação quando estiver aí gerenciado, tá? Acabei nem mostrando aqui, mas quando a gente vem aqui em Configuration, a gente vê que esse dispositivo ele está gerenciado, que no meu exemplo aqui eu estou validando que o usuário, a máquina está no domínio e tem o processo ali do EDR rodando. Basicamente é isso. Então, tendo isso, é considerado um dispositivo gerenciado, tá? Então, eu só posso falar que essa aplicação só pode ser acessível quando estiver com esses critérios, tá? Então, é isso que é legal estar falando aqui. As categorias, no acesso, estou alertando o usuário. Beleza. Temos aqui a parte de sites de seguranças, né? Então, eu criei uma categoria customizada e adicionei todos os sites de segurança. Nós temos aqui, né, pode fraude, ataques, botnets. Então, nós temos aí uma equipe dedicada, né, para trazer esses IOCs mais recentes para dentro aqui da solução. A gente cria essa categoria e realiza o bloqueio, né? Então garantindo aí mais uma camada de proteção no acesso do usuário, tá? Temos a parte de propagandas, que é bem legal, né? Então a gente tem uma categoria aqui chamada Online ADS, né, onde eu vou estar melhorando a experiência do usuário quando ele vai fazer o acesso, né? Eu vou estar realizando o bloqueio dessas propagandas sem notificação em mudo. Então a experiência do usuário vai ser a melhor possível. Categorias não compliance, né? Basicamente aqui eu estabeleci algumas categorias e estou exibindo a mensagem de no compliance, tá? Para o usuário, bem tranquilo. A parte do CCI, né? Quando eu tiver um site aí com categoria baixo ou bem baixo, né? No caso aqui de acesso a compartimento de arquivos, eu vou realizar o bloqueio, tá? Então faço o bloqueio também através de né, o nível da aplicação, tá? E eu posso, por exemplo, uma coisa bacana de mostrar aqui, ó, é quando eu vou pegar, por exemplo, aplicações EC2. Eu vou ter inúmeras ações que eu vou estar permitindo, ou não, né? Então, download, habilitar, acessar, mover. Então, dependendo da aplicação, eu consigo ter inúmeras ações sobre ela, tá? Então, tem diversas ações que nós podemos fazer, dependendo da aplicação, tá? O malware, né, a gente tem aqui a parte da severidade, né, os bloqueios, remediação que eu posso também estar aplicando, né, eu tenho o meu filtro default. Paulo, libera o filtro aí para nós avançar. Beleza. Malware, parte CI. E por último aqui, né, categoria ali de adulto, do conteúdo adulto, estou realizando o bloqueio, tá? De exemplo de apresentação era isso, tá? Que eu tinha para apresentar para vocês. Muito obrigado. Até mais.